Bem, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, este versículo de número 9. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus queridos, o título da nossa breve meditação nesta manhã é o retorno do Senhor Jesus Cristo para os salvos. Mas antes, deixe-me mencionar, eu havia mencionado no domingo passado que nós daríamos continuidade ao tema da fé nesta manhã e consideraríamos algumas passagens a mais a respeito da certeza e segurança de salvação. Mas, Senhor permitindo, nós voltaremos a este tema na segunda semana de janeiro para fazer uma pausa nesse momento tão propício, no final de mais um ano, o momento em que nós podemos realmente considerar um tema como esse, o final de todas as eras e o retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Bem, queridos, eu não passarei de modo sistemático em todos os textos, mas o nosso objetivo, de uma maneira devocional, é trazer um panorama a respeito dessa doutrina, desse ensino da palavra sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais uma e última vez a este mundo. Bem, há muitos textos na palavra de Deus, eu gostaria de começar por aqui, textos que estabelecem esta verdade, essa doutrina de que o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar a este mundo pessoalmente, assim como ele foi, em seu corpo ressurreto, com as marcas dos pregos e dos cravos em suas mãos, ele também voltará uma vez por fim para resgatar os seus. Eu gostaria que você abrisse comigo inicialmente em Atos, no capítulo 1, e o versículo de número 11, onde nós temos aqui um texto em que o próprio Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, os anjos de Deus testemunham a respeito desta verdade, que Cristo voltará. Eu seguirei por um bom número de textos, não é necessário que você abra em todos, mas acompanhe comigo esse bloco de notas. Atos capítulo 1, versículo 11, estas palavras a respeito dos anjos, os quais disseram aqueles homens reunidos ali: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes vir. Aqui está o testemunho dos anjos de Deus. Testemunho verbal, histórico, dirigido à sua igreja, de que o Senhor Jesus Cristo há de voltar da mesma maneira em que ele subiu ao céu. E como foi, irmãos? Ele subiu ao céu uma vez somente, e da mesma maneira ele retornará a este mundo mais uma vez, não duas, não três, não uma invisível, depois uma visível. O ensino da palavra de Deus é tão claro, tão direto, com o corpo em que subiu nas nuvens de volta ao mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, há um texto muito importante a respeito disso também, no versículo de número 1, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, essas palavras: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Isto é, a respeito de Cristo que voltará. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também João, no capítulo 14, aquelas palavras tão conhecidas da igreja, versículos de 1 a 3, João, versículos de 1 a 3, agora, o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, de que Ele virá a este mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também comigo. Testemunho do Senhor Jesus Cristo, afirmando o seu retorno. Nós temos os anjos de Deus, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e aqui o próprio Senhor Jesus, enquanto em sua encarnação, ainda neste mundo. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo 22, na verdade, versículo 20, agora o testemunho de Cristo em sua glória no céu, a respeito de sua volta a este mundo. Apocalipse 22, versículo 20. Esse é Jesus dizendo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A igreja responde: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Cristo glorificado, testemunhando a respeito de sua vida. Queridos, há muitos textos, o nosso tempo não nos permite lidar com cada um deles, mas é uma doutrina inegável na palavra de Deus. Uma doutrina clara, não é, uma doutrina difícil de ser compreendida. Ainda embora glorioso será o retorno de Cristo, com seus anjos, com a sua igreja, todavia uma doutrina tão simples, tão clara nas páginas das Escrituras. Bem, ele virá, queridos,
descendo do céu nas nuvens como subiu, no esplendor da glória da sua majestade, para ser visto por todos os homens e mulheres que ainda estarão vivos na terra, quando da sua vinda, virá com seus anjos, milhões e milhões dele, nós lemos na palavra de Deus, seres glorificados, e com seu povo, a sua igreja, que se encontra do outro lado do céu nesse momento, virá em uma grande multidão, não em silêncio, mas com o som reverberante, estridente da trombeta dos anjos, com a voz do arcanjo, algo visível, claro, para que todo olho veja e testifique da sua volta. Sim, ele virá para trazer a história humana ao seu final, à sua conclusão, isto é. E assim, como o maior de todos os eventos no retrovisor da história humana é a vinda do Senhor Jesus Cristo pela primeira vez neste mundo, o divisor de água, sim, na história humana, o sentido e o propósito da história humana, de fato. O grande evento no horizonte da história humana é esse segundo retorno do Senhor Jesus Cristo mais uma vez a este mundo. Ele virá, e virá para cumprir promessas. Sim, muitas promessas foram feitas a respeito da sua primeira vinda, promessas dirigidas à sua igreja que estão sendo cumpridas, mas há aquelas promessas que só serão cumpridas quando ele entrar mais uma vez no tempo e no espaço, para trazer à conclusão todas as coisas que ele prometeu. Promessas como trazer de volta o seu povo, dar a ele um corpo glorificado, vindicar o seu nome tão desprezado neste mundo, trazer à conclusão a história humana, para nos levar ao céu, como ele diz aos seus discípulos no capítulo 14 de João. E assim ele nos preparou lugar, virá a este mundo para julgar o mundo com justiça pela primeira vez, como um salvador, e agora novamente como um juiz, este mundo sim, um salvador para a sua igreja, mas para julgar todas as coisas, para destruir este mundo presente e refazê-lo, expandi-lo e aperfeiçoá-lo, para restaurar o paraíso que foi perdido uma vez, para cumprir tantas e tantas promessas. A vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo é o início da era eterna, queridos, e assim ele virá, segundo a sua promessa. E a sua vinda será em glória, como nós aprendemos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, se você abrir comigo rapidamente. E no versículo de número 13, estas palavras, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, nós ficamos um tempo aqui nesta carta, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus anjos. Será em glória a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, como eu disse, com o mesmo corpo que ele ascendeu ao céu. Ele não tocará na superfície da terra ao entrar neste mundo, ele ficará nas nuvens, nos diz a palavra de Deus. Ele não andará pelo mundo proclamando salvação, realizando milagres, curando pessoas, nem mesmo tocará neste mundo. A palavra aqui no versículo 17 desse capítulo 3, de 1 Tessalonicenses agora, nos diz que ele, na verdade 2 Tessalonicenses 3, 17... Perdão, eu creio que estou um pouco misturando os textos. Eu tenho certeza que todos os irmãos já leram a respeito disso, sobre a vinda de Cristo, que Ele virá nos ares, e nós subiremos, e nos encontraremos com Ele, e estaremos para sempre com Ele nos ares, pela eternidade. O mesmo Senhor, versículo 16 do capítulo 4, na verdade, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, amigos, nos ares. Ele não entrará mais neste mundo. Ele não pregará mais salvação neste mundo. Ele virá para trazer à conclusão a história humana. Virá, como eu disse, visível, reconhecível, será visto por todos, não como da primeira vez, em humilhação e humildade, mas agora em glória, em exaltação, para salvar e para julgar um mundo cercado de milhões e milhões de seres celestes, como nos diz no livro de Apocalipse. E a sua vinda, queridos, dará início a uma série de eventos que se desdobrarão simultaneamente ou consecutivamente. É muito importante que nós citemos isso. Bem, nós não sabemos com exatidão a ordem cronológica desses eventos, porque a Bíblia nos informa a respeito desses eventos em termos de símbolos,
ela não coloca em uma linha temporal, cronológica, e nós não devemos fazer isso como fazem os dispensacionalistas, que erram tremendamente neste ponto. Há certos eventos, sim, que são colocados em ordem cronológica, e ali nós podemos perceber a ordem de alguns desses eventos logo que Cristo entrar mais uma vez neste mundo. E todos eles acontecerão de uma maneira consecutiva, um após o outro. Não haverá grande espaço de tempo entre um evento e outro, não haverá 7 anos, 3 anos e meio, depois um milênio literal nessa terra, mas tudo será engendrado simultaneamente e consecutivamente, como nós aprendemos na palavra de Deus. Ele entra no tempo, no espaço, então o fim tem o seu início, é engendrado sem atraso, sem demora, sem percalços. Queridos, eu não lhe darei nesta manhã, eu sei que o ponto de interrogação sobe na cabeça dos irmãos a respeito de certos ensinos, sobretudo dispensacionalistas, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, invisível para a igreja, depois visível para os judeus, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, 1000 anos literais. Eu quero apenas mencionar nesta manhã, nós voltaremos a esse tema no futuro, que você não encontra nada do tipo na palavra de Deus. Apenas um parêntese, essa ideia, que é denominada de dispensacionalismo, é incrível como poucas pessoas conhecem o termo, e grande maioria das igrejas no Brasil são influenciadas por esta ideia, sobretudo os pentecostais. Esta ideia é chamada de dispensacionalismo, que diz que Cristo voltará, não uma última e final volta gloriosa, mas 2, 3 às vezes, uma invisível, depois visível, etc. Isso foi inventado, criado, no início do século XIX, por um homem, um irlandês chamado John Nelson Darby, que pertencia à igreja anglicana, e dissatisfeito com aquela igreja, rompeu, se juntou com a igreja dos irmãos Brethren, na Inglaterra, e ali começou a traçar e a criar esses desenhos sobre a volta de Cristo, interpretar a maneira disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca conheceu tal ensino, por 19 séculos de história, nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Isso é algo novo, algo introduzido no final do século XIX. E aquele homem, ele começou a espalhar este ensino, influenciar muitas igrejas, mas a pessoa que realmente propagou por toda parte foi um outro homem, um advogado norte-americano chamado C.S. Scofield, que era um advogado que abandonou a sua família, foi preso por isso, deu a si mesmo o título de doutor sem nenhuma formação acadêmica, pegou essas doutrinas de Darby, junto com a Bíblia, começou a fazer nota de rodapé nesta Bíblia, daí surgiu a Bíblia de Scofield. E com o movimento missionário, batista e tantos outros norte-americanos, essas doutrinas se espalharam pelo mundo inteiro, presbiteriano, batista, congregacionais, e aqui nós nos encontramos hoje debaixo deste movimento. Mas é tão simples a palavra de Deus. Uma única volta com a vida do Senhor Jesus Cristo, o final de todas as coisas, o julgamento final, não 2, julgamento do trono branco, do Cordeiro, um só, uma só ressurreição. Sim, a ressurreição daqueles que ressuscitarão para a vida e daqueles que ressuscitarão para a morte, mas uma ressurreição quando Cristo vier com a sua igreja, para dar a ela os seus corpos glorificados, e os que estiverem na terra subirão. Uma ressurreição, de uns para a vida e de outros para a morte, daí ser chamado de 2, porque ao mesmo tempo separados, tão simples na palavra de Deus. A história do milênio, você não encontra isso na palavra de Deus, a não ser em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 em diante. Um símbolo sobre o reino da igreja neste período em que vivemos. Eu não quero me delongar nesta manhã a respeito deste tema, mas nós voltaremos com certeza a lidar com isso. Mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, a conclusão de todas as coisas, isto é, tudo acontece ali quando Cristo retorna, porque este é o grande final, o início da era eterna, a destruição deste universo imundo conhecido, a reconstrução de um novo céu e uma nova terra, como a Bíblia nos diz, que é de uma maneira, o mundo e o céu se tornarão uma coisa só, porque o trono de Deus estará ali. Então, claro, tão simples essas coisas na palavra de Deus. Bem, amigos, o retorno de Cristo para a igreja é o nosso tema nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse agora em nosso segundo texto. Está na segunda carta do apóstolo Pedro, o texto da leitura dessa manhã. No capítulo 3, versículos de 9 a 10, nós gastaremos o restante do nosso tempo aqui. 2 Pedro 3, versículo 9 a 10. O Senhor não retarda a sua promessa a respeito da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite para o mundo, isto é. Bem, aqui é uma promessa sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não retarda, não posterga, não atrasa a sua promessa de entrar neste mundo mais uma vez. Ele não irá demorar-se em voltar além do tempo estabelecido. Obviamente que não.
Mas veja, Pedro não está dizendo que Cristo voltaria ao mundo, dizendo àqueles irmãos para quem ele escreve, Pedro não está dizendo que Cristo voltaria ao mundo imediatamente após a sua ressurreição. Não há uma promessa na Bíblia, dirigida às igrejas, sobre uma volta iminente do Senhor Jesus Cristo no primeiro século. Sim, eles foram comandados e urgidos a olhar para o retorno de Cristo e viver sobre essa verdade, sobre a luz dessa verdade, vivendo para Cristo e para o seu retorno. Mas não há uma promessa dizendo que Cristo voltaria imediatamente após a fundação da igreja no primeiro século. E algumas pessoas, eu digo isso, elas erram neste ponto. Porque elas têm ensinado que a Bíblia diz que o povo de Deus no primeiro século, no início da igreja, estava esperando pelo retorno de Cristo imediatamente, como se houvesse uma promessa. Mas na verdade nós não vemos isso. De fato, a parábola do Senhor Jesus Cristo sobre os talentos nos indica que muito tempo demoraria antes que o Senhor voltasse a buscar conta da sua igreja e deste mundo também. Há aqueles, sim, que esperavam no início o retorno de Cristo para logo, mas não um retorno iminente. Haviam alguns crentes, de fato, que estavam vivendo suas vidas como se Cristo fosse voltar na semana seguinte. Mas essas pessoas são advertidas na palavra de Deus. Elas deixaram de trabalhar, deixaram de seguir a sua vida, estavam vivendo em dependência de outras pessoas. E o apóstolo Paulo tem que se dirigir a ele em Colossenses, e dirigir a elas em Filipenses, e Pedro também dizer: aqui não trabalhe, que não coma. Irmãos, a vida do Senhor Jesus Cristo não vai ser imediata, há muito a acontecer, o anticristo, etc., o evangelho que deve ser proclamado. Não há uma promessa de um retorno imediato no primeiro século. Há uma exortação, sim, e assim nós encontramos isso na palavra de Deus. Eles receberam muitas advertências e indicações de que um número de coisas haveria de acontecer antes que Cristo voltasse a este mundo. O evangelho glorioso do Senhor Jesus ainda deveria ser proclamado, alcançar todas as terras e nações, e coisas como essas não poderiam ser realizadas da noite para o dia, de modo que nós entendemos na palavra de Deus que um bom tempo passaria até que o Senhor Jesus Cristo retornasse. Bem, de toda forma, embora o seu retorno não fosse imediato naquele primeiro século, a promessa seria cumprida. E é sobre isso que Pedro está dizendo aqui, que o Senhor não retarda a sua promessa, ele a cumprirá. Bem, ele haverá de cumprir a sua promessa. Em outras palavras, ele não é esquecido. E como poderia Deus se esquecer de sua própria promessa quando ele mesmo deseja que isso aconteça? Quando ele mesmo deseja que o seu filho entre mais uma vez neste mundo para concluir a história humana e resgatar a sua igreja? Bem, Deus estabeleceu um tempo definido e perfeito para esse evento, para esse acontecimento. Isso está claro aqui no versículo 9. O Senhor não retarda, não atrasa, não postergará o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda que alguns pensem assim, ainda que alguns tenham essa promessa por tardia, mas Ele é longânimo, nos diz a palavra de Deus. Bem, há um programa, uma agenda da parte de Deus a ser realizada. E esse plano está descrito aqui como não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o objetivo dessa grande demora, para que Cristo volte novamente. Não é a vontade de Deus que alguns se percam, mas que todos sejam salvos. Bem, obviamente, Pedro se refere aqui aos eleitos de Deus. Não é da vontade de Deus que nenhum dos seus eleitos se perca, mas que todos eles sejam reunidos. Como nós sabemos que Pedro se refere aos eleitos, bem, porque a palavra de Deus, ela confirma a própria palavra de Deus. Se nós nos voltarmos, por exemplo, a João, capítulo 6, versículo 39, esta mesma palavra é reverberada aqui em João. João 6, versículo de número 39, Jesus Cristo falando: e a vontade de meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Seus eleitos. E Pedro está dizendo a mesma coisa. Não querendo Deus que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O termo arrepender-se aqui é salvação, obviamente. A mesma verdade em Romanos, capítulo 9, versículo de número 22, um texto muito importante para a nossa meditação. Romanos, capítulo 9, ou 9, versículo 22, isto é, essas palavras: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, os que não se arrependem de seus pecados, rebeldes em seus corações, amantes de seus pecados, que rejeitam a mensagem do Evangelho. Bem,
não significa apenas aqui que Deus é paciente, mas que Ele retarda a sua ira e o seu julgamento. Por quê, queridos? Versículo 23. Porque também desse a conhecer, ou para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, aqui também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É isso mesmo. É isso que Pedro está dizendo aqui também, nesse nosso texto. Não querendo Deus que alguns se percam. É por isso que a promessa se delonga, mas não é tardia. Há um tempo estabelecido por Deus, chamado na Bíblia de o tempo da graça de Deus. Nesse tempo, Deus está reunindo o seu povo de culturas, nações, grupos étnicos diferentes para a sua igreja. É exatamente por esta razão que Ele estabeleceu um tempo determinado até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Muitos, naquele período de Pedro, ainda não tinham nascido que seriam salvos. Eles haveriam de nascer e ser chamados, e nenhum daqueles por quem Cristo Jesus veio e morreu haveria de se perder. Queridos, deixe-me tentar ilustrar essa verdade. Eu lembro de algum tempo atrás ter lido a respeito de um comandante inglês durante a Segunda Guerra Mundial que combatia na região do Canal da Mancha, próximo à França, chamada Batalha Britânica. E ele foi enviado em sua pequena embarcação, uma espécie de balsa com proteção de metal dos lados, para resgatar soldados britânicos que estavam combatendo na praia francesa contra os alemães. E ele escreveu em seu diário, depois da guerra, sobre como a sua embarcação estava cheia de soldados resgatados ali. E a praia estava fumegando, e a carnificina acontecendo na areia, e balas voando e cortando o vento para toda parte. E ali haviam soldados combatendo ingleses, cansados, exaustos. E aqueles outros soldados resgatados dentro do barco diziam: vamos embora, vamos sair daqui, vamos correr. E o comandante não permitia que se fosse. E ele esperava e esperava até que cada um daqueles soldados entrassem e voltassem de costa com seus rifles para dentro do barco e fossem reunidos aos demais soldados. E o barco já estava quase superlotado, ponto de ir a pique, ele nos disse. E somente então, quando aquela tropa, regimento, estava seguro dentro do barco, ele comandou que partissem e escapassem da zona de perigo. Exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É exatamente isso. O dia do Senhor, o seu retorno virá no momento certo, ó queridos, no momento em que Ele tiver reunido cada um dos seus, cada um daqueles por quem Cristo morreu, cada homem e mulher que haverá de nascer neste mundo e será chamado para a glória eterna. Quando esta última telha da igreja do Senhor Jesus Cristo for posta, então Ele entrará com glória e poder outra vez neste mundo para trazer a conclusão à história humana. Não há atraso, não há postergação deste momento. A sabedoria de Deus e o amor de Deus, a longanimidade divina, essa maneira que Pedro expressa, não é uma paciência ansiosa, não é apenas paciência com este mundo, é longanimidade. Longanimidade, é por isso que Ele retarda a sua ira sobre este mundo, porque Ele é longânimo para com aqueles que Ele haverá de salvar. É por isso que Ele não trouxe ao final a ordem deste mundo. E isso continuará, o tempo continuará, e este planeta continuará a girar em sua órbita, e esse sol a brilhar, até que o último daqueles que haverão de se arrepender, se voltem a Cristo Jesus e se encontrem seguros nele, nesta arca que é Cristo, então levados deste mundo para o próximo. E o mundo é mantido em sua órbita. Queridos, será que você já parou um dia para pensar? Por que é que este sol não nos consome completamente de imediato? Criado por Deus para iluminar os nossos pecados diante dos olhos de Deus, porque a terra não se abre, não nos engole diante de tamanha violência, imoralidade, mentira e orgulho neste mundo, porque Deus tem determinado que isso haveria de seguir em frente. Essa é a longanimidade de Deus, suportando os vasos da ira como se assim fora, para o tempo da sua graça. Longanimidade, muito mais do que paciência. Um mundo de pessoas rebeldes, pense sobre isso. Um mundo de pessoas viciosas, antagonistas contra Deus e Cristo e a sua palavra. Em dias como esses, como nós vivemos, este mundo ainda continua a existir por causa dos filhos e das filhas de Deus, porque Deus está reunindo o seu povo ainda. E nos dias de Pedro ainda haviam milhões desses homens e mulheres que haveriam de nascer e serem chamados
e conhecerem o poder e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, e se arrependerem de seus pecados e depositarem no Salvador a sua confiança, para que Ele seja glorificado. Milhões e milhões de troféus, homens e mulheres salvos, dados a Cristo, porque, por causa daquilo que Ele sofreu e sentiu naquela cruz de agonia, o Pai deu ao Filho um povo santo. Você já pensou sobre isso? Todo o que o Pai me der virá a mim. Ser um crente é ser alguém dado a Cristo. Essa é a característica da tua vida, meu amigo. Você é uma pessoa que vive para Cristo. E para o seu retorno, essa é uma marca de uma pessoa que nasceu de novo. Todo que o Pai me der virá a mim. Ser um crente é também ser uma pessoa dada a Cristo para viver para Ele, para servi-lo, para amá-lo, para conhecê-lo, para fazê-lo conhecido neste mundo. Todo que o Pai me dará a mim. Bem, primeiramente, esse texto de Pedro explica que aqueles que serão perdoados e salvos um dia serão chamados, cada um num tempo determinado de sua vida. Nós temos tantas parábolas que ilustram isso, até a parábola dos trabalhadores. Alguns chamados no início da vida, logo no início do trabalho, outros no período mais adiantado, outros no final. Deus está chamando pessoas na infância, na juventude, na vida adulta, em cada geração, por cada período da história humana, até que Cristo venha. Porque o Senhor Jesus Cristo, amigos, ainda mantém este mundo girando, ganha por esta razão. Porque Deus permite ainda que este mundo siga em frente em sua rebelião e ódio e desprezo contra a palavra de Deus e contra Cristo. Por esta razão, que Ele está determinado a mostrar a sua bondade. Sim, a vinda do Senhor Jesus Cristo é para a sua igreja, primariamente, mas também esse tempo de demora, como se assim fora, demonstra para o mundo inteiro a longanimidade e a paciência de Deus mesmo nessa questão, um chamado para a salvação aberto e contínuo. O coração de Deus, amigos, está demonstrado mesmo nisso, a sua compaixão e amor em todas essas coisas. E nós temos algo muito interessante aqui nesse versículo 10, 2 Pedro capítulo 3. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, e elementos aqui não é a mesma ideia que nós temos hoje de átomos, mas de elementos no sentido do Sol, a Lua, porque o termo grego aqui é ranks, grupos. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor virá, isto é, não haverá nenhuma demora na sua vinda, não haverá nenhuma postergação, mais uma vez. Nenhum evento no mundo, na história humana, haverá de atrasar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem a mudança climática haverá de reduzir o tempo deste mundo, nem as guerras, nem a ignorância humana, nem a violência e a ganância humana haverá de ir contra o plano e o propósito de Deus. Mas Ele opera através de todas essas coisas. E é claro, queridos, não pode haver postergação nem atraso. Será que nós poderíamos imaginar mesmo que por um minuto Deus permitiria que esse mundo seguisse em frente em sua violência, ignorância e rebelião? Que haveria algum atraso na vinda do Senhor Jesus Cristo? É claro que não. Se não houvesse um propósito importante, que é a vinda de Cristo, não mais estaríamos aqui, este mundo não existiria mais. Certamente é por causa da vontade e do propósito de Deus, mas não se demorará mais. E não haverá atraso no momento em que Deus der a ordem, Cristo se levantar do teu trono e vir mais uma vez. Então todo o pecado, toda a rebelião, todo o antagonismo, toda a ignorância e trevas humanas chegará ao seu final. Oh, esse é o propósito do Calvário. Foi para isso que Cristo veio a este mundo. Este é o propósito da cruz do Senhor Jesus Cristo. No Calvário, Cristo Jesus pagou o preço do pecado e da punição por cada indivíduo, porque Ele veio morrer. Mas há algo mais que Cristo alcançou na cruz do Calvário e tornou possível. A cruz do Calvário tornou possível que Deus trouxesse uma nova ordem neste universo, uma nova criação. Por quê? Porque a queda destruiu, fraturou, fragmentou e manchou este universo criado. Sim, um universo, um mundo criado bom, como nos diz a palavra de Deus, perfeito, mas onde o pecado entrou, e trouxe a maldição do pecado, e este mundo também não pode persistir por mais tempo. Terá que ser destruído e refeito e restabelecido. A cruz de Cristo permite também que o paraíso perdido seja restaurado novamente, que pessoas salvas recebam seus corpos glorificados. Oh, amigos, na salvação deste mundo,
o domínio do pecado em nossas almas foi fraturado, quebrado, aquele jugo, mas ainda há reminiscência do pecado em nós. Mas na volta de Cristo, nem mesmo a presença do pecado. Não haverá mais tentação, não haverá mais decomposição física, não haverá mais Romanos 6 e 8, um conflito contínuo entre a alma salva e a velha natureza. Ele trará a perfeição, e a cruz do Calvário tornou possível a transformação de todas essas coisas, sim, para salvar o seu povo, mas para tornar possível a restauração de todas essas coisas. Queridos, Deus não está como um Deus fatalista sentado sobre o seu trono, sem controle sobre este mundo, observando e ansioso, roendo a unha, esperando pelo momento propício para enviar Jesus Cristo. Não, Ele sabe muito bem o momento, o dia e o tempo. Nós adoramos e servimos a um Deus soberano, um Deus sábio, e certamente a vida do seu Filho cumprirá tudo isso e nada atrasará este momento. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo já está voltando. Sim, naquele início do primeiro século, um bom tempo ainda a se desdobrar, mas nós já estamos nessas últimas páginas deste final. Certamente nós vemos os sinais, a palavra de Deus nos diz. E deixe-me fazer uma digressão neste ponto. Abra comigo em João, primeira carta de João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Aqui nós temos sinais tremendos e claros de que este mundo já está acabando, passando, a história humana chegando ao fim. Nós agradecemos a Deus por esses versículos, esses textos que nos indicam isso. Ouça essas palavras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, ou nas coisas do mundo, isto é, há nelas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não é do Pai, mas do mundo. Observe agora: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse verbo passa deve ser traduzido no presente contínuo, na verdade. O mundo está passando. Você percebe a ilustração? O mundo já está passando, indo embora, sumindo de vista. O mundo condenado, o mundo que precisa ser destruído já está passando. Pense sobre um criminoso após ser jogado na corte, condenado, e ali os soldados o levam para fora e você o vê andando, passando, saindo de cena. Ele entra pela porta e se vai. Assim é este mundo. Ele já está passando, um mundo condenado que não durará mais. Você pensa sobre uma embarcação, você olha, ela sai do porto em direção ao horizonte. Devagar talvez, você acompanha, de repente no horizonte ela some, se foi. Essa é a ideia por trás dessa figura. O mundo já está passando, o mundo já está saindo de vista. O mundo passa, há uma força nessa expressão, na verdade, no grego original. Será que você não percebe o que ele está dizendo? O mundo está saindo de cena. O mundo está passando de cena. Não é um mundo estacionário, contínuo, permanente, eterno, mas um mundo que diante dos teus olhos hoje está em um processo de se acabar, de decomposição. Essa é a força desse versículo 17. Bem, para o crente, em Jesus Cristo, este mundo está obviamente, claramente no seu final, ao ponto de sair de cena, ao ponto de se acabar. Nós vemos isso acontecendo gradualmente, devagar. O mundo se esfacelando moralmente, fisicamente, e daqui a pouco estamos nos estágios finais. Então Cristo entra no tempo e no espaço mais uma vez. Nós podemos ver isso por muitos sinais, na verdade. Nós vemos neste mundo físico sinais biológicos de que o mundo já passa, já chega ao seu final. Um mundo que não foi estruturado para durar para sempre. Um mundo que está se aquecendo, um mundo que está se decompondo. Nós vemos sobre o aumento tremendo das populações mundiais e assim, questões climáticas, racionamento de comida. Nós vemos outros sinais, indicações, e nós lemos a respeito disso, sobre áreas e partes do mundo se tornando mais e mais áridas. Nós lemos sobre a camada de ozônio. Todos nós já aprendemos sobre esse segundo princípio da termodinâmica, o princípio da entropia, que tudo no universo está se esfacelando, os átomos estão se soltando. É um mundo que dá sinais físicos e biológicos, está acabando. O princípio da teleonomia, isto é, da força que mantém este mundo vivo, parece que não sustenta o mundo. Ele está morrendo. Nós vemos sinais biológicos em toda parte, sinais tremendos. Assim, se este mundo não estivesse no plano de Deus,
para a volta do Senhor Jesus Cristo, ele se acabaria por si mesmo de qualquer forma, não é? Mas como nós vemos Deus preservar um mundo fraturado e fragmentado pelo pecado. Nós vemos sinais políticos que o mundo já está passando, essas grandes divisões no Ocidente e no Oriente, antes comunismo, já não com tanta força, divisões religiosas que se tornam políticas cada vez mais e mais, nações se armando, a quantidade de armamento nuclear que ainda existe. Eu estava lendo um artigo de um jornal norte-americano outro dia, 20 mil bombas nucleares que não foram desmanteladas, e você precisa apenas de 2 para fraturar um mundo no meio, na mão de pessoas egocêntricas e vaidosas e gananciosas. Não há como imaginar como este mundo poderia sobreviver politicamente por tanto tempo. Um mundo que já passa, um mundo que já sai de cena. Vemos sinais morais, como a palavra de Deus nos diz, preditos nela. A falência moral do ser humano, sim, a ciência se desenvolvendo mais e mais, nanotecnologia, o ser humano construindo residências em Marte, mas moralmente tão depravado, tão imoral, tão egocêntrico, a afeição natural morrendo, afeição natural aquilo que o ser humano sente por um outro ser humano para ajudar, ninguém se importa com ninguém em situações difíceis, um mundo que demonstra sinais morais e que já está passando também. E nós vemos sinais redentivos, não é? Sinais redentivos, sim, que falam sobre a apostasia da igreja. E como o mundanismo tem entrado nas igrejas. E como pessoas têm se afastado da palavra de Deus. E como falsos líderes e mestres têm se espalhado por toda parte. Sinais que apontam para o final. A apostasia já está aí. A apostasia acontece na igreja, não fora da igreja. Quando Cristo voltar a este mundo, haverá muitas placas de igreja em toda parte. Mas não verdadeiras igrejas fiéis à palavra. Igrejas onde o mundo e o entretenimento carnal toma conta, onde os bodes são alimentados e as ovelhas morrem de fome. Sinais redentivos em toda parte que nos diz claramente isto, que o mundo passa e a sua concupiscência e tudo o que nele há. Meu querido, meu irmão, minha irmã, jovem, deixa-me urgir você a respeito disso. Não deixe que semanas se passem, que meses se passem, dias se passem ao longo de tua vida para Cristo, sem que você recorde a si mesmo que o seu objetivo, que o objetivo da minha vida neste mundo é viver para o retorno do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não permita que este grande objetivo para o qual nós estamos andando saia da tua mente, este mundo se torne tudo para você, a tua carreira, a tua conta bancária, a tua família, os teus bens. Não permita isso. É um mundo que já passa. Recorde a si mesmo a todo tempo, tudo isso, todos esses bens, imóveis e carro, vai passar com este mundo e será destruído quando o meu Senhor voltar mais uma vez. Pense sobre essas coisas, lembre sobre o objeto final, o objetivo final da tua vida, Cristo. Quando você for tentado a desperdiçar tempo em demasia com entretenimento desnecessário, ou adquirir algo para o teu engrandecimento, para se sentir bem, como diz uma cultura hedonística como a nossa, recorde-se disso. Todas essas coisas vão passar e logo virarão cinza. A minha vida é para o Senhor. Viva de uma maneira razoável neste mundo, sim, faça o que é necessário para a família. Faça o seu melhor no trabalho. Se você foi promovido no trabalho, na carreira, muito bom. Seja um bom empregado, um bom empregador. Dê um testemunho real e verdadeiro. Mas não se deixe levar por sonhos de grandeza e fama e conforto desmedido, porque a nossa vida é passageira. Logo Cristo voltará. E se Ele não voltar na sua geração, você irá se encontrar com Ele, o que é a mesma coisa nesse sentido, não é? Que é a mesma coisa. Diga a si mesmo: eu estou vivendo para aquele grande dia, para o retorno do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo. Quando Ele voltar, ou ainda antes, quando Ele me chamar, talvez daqui 1 ano, 10 anos, eu não sei. Eu quero viver para Ele e santificar a minha vida para Ele, e conhecê-lo, e amá-lo, e servi-lo, e fazê-lo conhecido neste mundo, vivendo para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a vontade de Deus para você. Se você já nasceu de novo, se você já foi salvo, esta é a vontade, vidas voltadas para Deus. A cada dia, em tuas orações em casa, em tua devoção pessoal, não se esqueça desse pensamento, não deixa de fora. O meu Senhor está voltando a qualquer momento. Logo eu estarei com Ele,
Não permita que essa perspectiva saia da tua presença e você vive somente para este mundo. Oh, amigos, é na palavra de Deus chamado de o dia do Senhor, versículos número 10, 2 Pedro capítulo 3. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor, é tão importante esse texto, é o dia do Senhor, porque é o dia em que o Senhor Jesus Cristo tomará de volta em suas mãos toda a autoridade. Sim, Ele permitiu neste mundo que uma medida de autoridade seja entregue aos homens, e por isso, durante esse tempo da história, nós temos governos, e polícia, e magistrados, isso é necessário. Pessoas que muitas vezes usurpam a autoridade e usam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo tipo de pessoa exercendo autoridade, mas quando Cristo voltar, o dia do Senhor, então toda a autoridade será trazida de volta à sua mão. É chamado de dia do Senhor, quando Ele fará isso. Pessoas que usaram para o bem ou para o mal, toda a autoridade será entregue ao Senhor Jesus Cristo naquele dia. É o dia do Senhor, porque é o dia da revelação do Senhor Jesus Cristo em sua glória. Vindo na primeira vez, humilhou-se, na segunda vez sendo exaltado pelos seus santos anjos e a sua igreja. Em sua primeira vinda, uma estrela apenas testemunhou. Na sua segunda vida, todas as estrelas e os planetas e a galáxia se prostrará diante daquele que as criou pela sua palavra. Na sua primeira vinda, humilhado, na segunda glorificado. Na primeira vinda, desprezado, na segunda triunfante. Na primeira vinda, servida por pescadores, homens humildes, e ao longo da história da igreja por pessoas como você e eu, tão falhas, tão frágeis, mas na segunda vinda pelos anjos e por um povo transformado, com corpos glorificados. Que diferença a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Na primeira, para morrer no Calvário e cumprir toda a justiça e adquirir o direito de salvar milhões de pessoas, cavalgou em um jumento para dentro de Jerusalém. Na segunda vinda, cavalgando nas asas do vento, glória e majestade, sendo visto por todos. O dia do Senhor, queridos, é chamado aqui o dia de sua glorificação nos céus. Sim, virá como um ladrão, nos diz o versículo 10. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Cristo, comparando-se a um ladrão, não poderia ele roubar daquilo que já lhe pertence. Isso é uma expressão de linguagem para dizer que para o mundo não salvo, ele virá repentinamente, inesperadamente, não para a igreja, que sabe da sua vinda e espera a sua vinda. Para um mundo de pessoas rebeldes, homens e mulheres não salvos, virá como um ladrão, virá para roubar toda a esperança, o mundo de riqueza e glória nesta vida, virá para tomar deles toda a arrogância e soberba, virá para tomar tudo aquilo sobre o que nós temos plantado, extraído a nossa alegria como um ladrão, para levar embora todas essas coisas, um mundo descrente que será tomado de surpresa. O mundo incrédulo, não convertido, de surpresa, como um ladrão, inesperadamente, se darão em casamentos, farão comércio, como nos dias de Noé, nos diz a palavra de Deus. De repente, o Senhor Jesus Cristo volta a este mundo. Ele diz, no qual os céus, versículo 10 ainda, passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Um grande som de trombeta, um alarido estridente, um clarim estridente, não em silêncio, como diz os dispensacionalistas, não invisível, uma única e última vez, visível, com som, para todo mundo, para ressuscitar todas as pessoas, salvos e não salvos, para o julgamento no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, sol, planetas, estrelas e o mundo se desfarão, destruído com fogo no julgamento de Deus. Sim, há um julgamento para a terra, porque está sobre a maldição do pecado, para ser refeita e reconstituída e liberta da maldição do pecado, um mundo tremendo e fantástico para o povo de Deus. E os crentes e os homens serão queimados com a terra? Claro que não, amigos. Subirão com Cristo para receberem o seu julgamento específico, não salvos, porque já passaram da morte para a vida. Mas o mundo físico será separadamente destruído. Porque o mundo precisa ser destruído? Não foi um mundo bom que Deus construiu? Sim, mas o pecado entrou.
E o pecado estragou, e agora há criaturas viciosas em miséria, e placas tectônicas separando, e o sol ardente, e o frio terrível, o mundo desbalanceado que será reconstituído como um paraíso restaurado. Será no dia do Senhor, quando Ele voltar, todas estas coisas consecutivamente acontecendo. Bom, amigos, veja esse versículo número 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E o termo justiça pode ser traduzido como perfeição, algo que não há desbalanço. Justiça no mundo físico e no novo mundo de pessoas recriadas. É uma exclamação isso aqui, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Essa é uma exclamação. Diante dessas verdades, Pedro está dizendo, de que maneira você deve viver tendo o retorno do Senhor Jesus Cristo diante dos teus olhos. Que tipo de pessoa nós devemos ser? Em santo trato, ele diz, e piedade, em nossas circunstâncias, em nosso trato diário, em nossas escolhas. Oh, amigos, de que maneira nós reagimos às coisas que nós encaramos diariamente nesta vida? Como pessoas salvas, de que maneira nós reagimos às nossas circunstâncias diárias ao longo da semana? Como pessoas santas, isto é, puras, retas, consagradas a Deus, homens e mulheres que sabem para onde estão indo e para que estão vivendo. Será que nós somos diferentes do mundo ou temos adotado a característica intrínseca deste mundo, da rebelião, dos vícios, da sensualidade? Como eu reajo à tentação? Tentações que se levantam dentro de nós, tentações que se levantam fora de nós. Bem, o mundo se entrega a ela de cara. Há um combate dentro de você para não pecar, para se manter limpo para o teu Senhor. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. Como nós reagimos às modas desse mundo, você simplesmente adere a ela, não importa quão sensual, carnal seja, aos entretenimentos deste mundo, você sempre está ali, sem discernir. Como nós reagimos ao louvor e ao apelo deste mundo, preocupação demasiada com nós mesmos. Que pessoa nós devemos ser, tendo em vista o retorno do Senhor Jesus Cristo iminente? De que maneira nós reagimos com a dor, com a perda, com a autocomiseração, pequena fé, como pessoas que sabem que há um Deus que superintende sobre todas as coisas? É isso que está implícito aqui nesse versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O final. Se você pensa sobre isso diariamente, isso aquece teu coração, isso te coloca na perspectiva certa e correta nesta vida. Se você pensa sobre isso, isso corta e reduz as provações desta vida a um limite apropriado e razoável, porque eu sei que o nosso Redentor vive e que eu estou indo para Ele. Quando nós pensamos sobre isso, isso nos dá uma visão correta sobre as situações diárias da vida. Abole o mundanismo em nós. Como eu posso ser mundano se eu estou esperando o retorno de meu Salvador? Abole a dedicação desmedida e desnecessária para essa vida, porque é para o céu que eu estou indo. Derrete a inveja por pessoas ricas e famosas e sensuais. Eu não pertenço mais a este mundo. Eu pertenço a Cristo e para Ele eu me dirijo. Quando nós pensamos sobre estas coisas, a nossa vida se coloca no eixo e no trilho certo. Amigos, isso gera em nós compaixão por almas perdidas, por pessoas que estão passando da morte para a morte sem Deus. Nos faz abrir os nossos lábios. Isso nos faz fazer uma análise do coração. Será que eu já nasci de novo? Será que eu já passei da morte para a vida? Será que eu encontrei certeza de salvação? Ainda há tempo de me voltar ao Senhor Jesus Cristo e de clamar por vida e de vir a Ele como um pecador e estender a mão vazia, sem méritos, em arrependimento, e clamar por vida e salvação e jogar fora todas as falsas dependências para essa suposta salvação,
que não satisfazem a minha alma, seja o fato de ser membro de uma igreja, ou ter passado pelo batismo, você já nasceu de novo. Você pode olhar para aquele dia com ansiedade santa e alegre do retorno do teu Salvador. A volta de Cristo Jesus nos faz analisar a nossa condição e lembrar que essa vida é um período probatório para buscá-lo, para encontrar a certeza de vida eterna, para trazer diante dele as nossas vidas como pecadores a um Salvador que salva pecadores. Quando nós pensamos sobre estas coisas, tudo isso molda os nossos gostos e desejos neste mundo, e a vida deste mundo se torna tão preto e branco e menor, e a vida futura tão real, colorida, concreta, próxima e visível, quando nós pensamos sobre Cristo. Eu tenho que concluir por aqui, porque o nosso tempo já corre. O retorno do Senhor Jesus Cristo não atrasará, não passará do tempo determinado, próximo de nós, porque é um mundo que já passa e chega à sua conclusão, o final de todas as coisas, o início da era eterna, a nossa postura, sinceridade diante de Deus, uma fé verdadeira, santificando e nos desenraizando deste mundo para Ele, aguardando e antecipando a sua vinda, o retorno de Cristo para os seus santos, para a nossa alegria, para a sua glória. Que Deus nos abençoe nesta manhã e aplique essas palavras a cada coração.